Muito boa noite a todos e que a Boa noite. paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver, né? Não só nesse momento, como em todos os momentos. E o tema hoje é um tema, né? É tipo assim, o segundo nome já assusta, né? Sofrimento. Esse livro aqui, gente, Jesus e a Atualidade, é o primeiro da série psicológica de Joana de Ângeles. A famosa série psicológica, né? Ele foi lançado em 89. E nesse livro, ela demonstra que o pensamento de Jesus não é uma coisa da antiguidade, de 2000 anos, não. Ele é sempre super atual e cabe em todas as situações, em todos os conflitos que a humanidade passa. Então ela vai fazer uma parceria de Jesus com todas as nossas questões em cada capítulo, né? Então você tem nesse capítulo aqui Jesus e desafios, Jesus e reencarnação, Jesus e humanidade, e por aí vai, né? Eu estava semana passada na casa dos meus pais, eu falei assim, eu vou fazer a palestra baseada nesse livro de Atualidade, mas que capítulo eu vou escolher? Aí minha mãe entrou no quarto na hora e falou assim, mãe, fala o número aí, de 1 a 20. Ela fala 18, pronto, acabou de escolher o tema da palestra do Centenário Divina semana que vem. Jesus e sofrimentos. Ela, logo sofrimento, meu filho? Pois é. A senhora escolheu. Então, o nome sofrimento, né? É um nome que assusta. Mas a gente tem que entender de uma vez por todas, se é que ainda não entendeu, que o sofrimento é algo que faz parte da experiência humana, tanto quanto respirar. Né? Aquilo que não adianta negar o sofrimento. Não tem como negar. O sofrimento faz parte da nossa natureza. Não só da natureza humana, os animais também sofrem. O sofrimento faz parte do processo. O sofrimento se torna perturbador quando ele vai além do que deveria. Quando ele é ampliado. Quando ele é, vamos dizer, maximizado. E é isso que nós adoramos fazer. Porque quando a gente reclama dos sofrimentos, já não é o sofrimento natural que faz parte, já é o sofrimento maximizado. Que a gente chega ao limite e aí a gente não aguenta mais. E por que nós chegamos a esse limite? Porque nós temos livre-arbítrio. Né? Deus nos dá o livre-arbítrio para fazermos as nossas escolhas. E se muitas vezes chegamos ao limite do sofrimento, é porque o nosso livre-arbítrio nos conduziu até lá. Então eu fui ali no dicionário, eu adoro um dicionário, gente, né? Todo tema eu gosto de jogar, aí dicionário, sei lá, sofrimento, né? Aí eu lancei lá no Google, aí teve primeiro a IA, né? Hoje em dia a inteligência artificial é a primeira que dá o seu pitaco, e aí depois vem o dicionário logo depois. Eu fico com o dicionário, apesar de eu gostar muito da IA, né? Mas eu prefiro o dicionário. E aí, definição de sofrimento, qualquer experiência aversiva. Entenderam, gente? Qualquer experiência aversiva que nos cause aversão. Não se pode definir sofrimento com uma definição só. Sabe por quê? Porque cada um de nós tem uma forma diferente de encarar o sofrimento. Muitas vezes o que é muito sofrido para mim não é tão sofrido para seu Gil. Nem é sofrimento para Lino. E o que é muito sofrido para mim pode ser extremamente mais sofrido para outra pessoa. Porque a forma como a gente encara o sofrimento depende também muito da nossa condição emocional, psicológica, evolutiva, né? O nosso momento da evolução espiritual. Estava conversando mais cedo com o seu Gil, que falou assim, naquela época dos primeiros cristãos, mesmo que eu acreditasse, mesmo que eu gostasse da mensagem de Jesus, eu não me tornaria cristão, porque eu ficaria com medo. O que acontecia com os cristãos? Eram apedrejados, esfolados vivos, eram feitos de vela, né, no governo de Nero, eram pendurados no poste, acendia, tocava fogo. Então eu teria medo de ser cristão. Então, assim, é o meu momento evolutivo, mas o momento evolutivo daqueles seguidores que se submetiam a esse perigo, e muitas vezes isso se concretizava, eles tinham morte violenta,
até jogar na arena para os leões comer. Né? Eles estavam em outro momento evolutivo. Eles não sofriam? Sofriam, claro. Mas a tradução do sofrimento para eles, naquele momento evolutivo, é diferente para mim. É diferente. A gente pode passar, pode pegar a mim, sei lá, e um cristão daquela época, Inácio, né, que foi jogado aos leões, e jogar nós dois na arena com o leão. Os leões vão comer nós dois do mesmo jeito, só que a minha experiência emocional vai ser muito diferente da de Inácio. Inácio, quando vai entrando em Roma, preso, acorrentado lá, daquele cortejo para chegar até o Coliseu, ele sorri olhando a cidade. E o soldado romano vai, tá rindo de quê, rapaz? Você vai ser morto, você vai virar comida de leão. Você tá rindo de quê? Eu tô rindo porque, desculpa, a sua cidade é muito linda. A arquitetura, as formas, os prédios, que coisa mais linda. Ele deram risada, e daí, rapaz? Você vai morrer, você vai ser jogado por leões. O que é que interessa se a cidade é bonita ou não? Ele, não. Eu vou lhe explicar, porque eu não vejo a hora de fazer meu sacrifício. Porque se para vocês que são criminosos, Deus dá essa cidade maravilhosa, imagine para o meu povo, o que é que não vem depois do sacrifício. Então são experiências, gente, muito diferentes. Eu ia estar ali morrendo de medo, olha a cidade bonita, coisa de eu ia estar ali, ai, eu vou morrer, o leão vai me mastigar todos. São experiências diferentes. Por isso, assim, momento evolutivo, acho que a expressão ela é muito genérica, só que ela esclarece muita coisa. Ok? Então, experiência aversiva. Os primeiros cristãos não tinham aversão de passar pelo holocausto, se era para morrer em nome do evangelho. Então, eles não tinham aversão. Podiam ter algum medo, sim, podiam, normal, eles oravam, eles pediam ajuda, eles choravam, mas não era uma coisa aversiva que eles queriam fugir, muito pelo contrário, eles queriam ir ao sacrifício para demonstrar o exercício de fé deles, os verdadeiros cristãos. Então, assim, o que é que mais aqui o dicionário me falou sobre sofrimento? Então, sofrimentos são variados, né? Desde doenças físicas ou psíquicas, que está na moda agora, né? Doenças psiquiátricas sempre existiram, desde que a humanidade é a humanidade. Olha como os imperadores eram tudo louco, varrido, né? Igual a Nero. Mas nunca teve tão em alta como no nosso século XXI. Né? Nunca se vendeu tantos remédios, né? Para o juízo, eu chamo remédio para o juízo, como se vende ultimamente. E que são essas doenças psíquicas? Dá mais que vai da ansiedade, da depressão, né? A esquizofrenia e a extrema loucura, ao suicídio. São todas patologias psicológicas, psiquiátricas em níveis diferentes. E o que é que contribui muito nesse quadro aí? Nós sabemos, a medicina tradicional ainda, alguns aceitam, mas são poucos, o processo obsessivo, a obsessão espiritual, que muito contribui nesses processos das doenças psíquicas. Porque tem pessoas que nem problema psíquico físico tem. O cérebro, os neurônios são perfeitos. É somente perturbação obsessiva. E como Emmanuel disse, quantos obsediados são internados como loucos, quando passes resolveriam. Graças a Deus, esse tempo de ignorância está passando, né? Está passando. Hoje as pessoas têm um esclarecimento maior sobre essas questões. Quem ouviu vozes é maluco. Né? Como é que eu vou diferenciar ouvir vozes do esquizofrênico do médio audiente? Porque as vozes que o médio audiente escuta, a gente tem lógica. São vozes de pessoas que estão falando algo. E do esquizofrênico, normalmente, são coisas desencontradas, são coisas enlouquecidas. Dá para analisar. Como eu não sou profissional, não vou me aprofundar muito nisso, mas o básico é isso, né? Bom, então aqui, o sofrimento corresponde à dor física ou à dor moral. Um remorso é um sofrimento. Remorso dói. Eu sei que eu já senti remorso. Dói aqui, como se tivesse tomado um soco no peito. É uma dor, é um sofrimento. É uma dor
moral, o extremo arrependimento que leva ao remorso, a vergonha. Vergonha é um sofrimento. A pessoa, estou morrendo de vergonha. A pessoa pode morrer de vergonha, a pessoa pode ficar com tanta vergonha que tem um colapso e morrer. Não é muito difícil acontecer, não. Eu nunca vi pessoalmente acontecer isso, não, mas não acho difícil, se alguém me disser, eu desacreditar, não, viu? Morrer de vergonha, né? Que, inclusive, tem uma frase que as pessoas só obedecem às regras se for por medo ou vergonha. Olha, hoje em dia vamos deixar só o medo, porque a vergonha a gente está perdendo dia a dia, né? Mas vamos lá. Então, assim, aflições, angústias, amarguras, e essas aflições, angústias, amarguras são de diversos matizes, questões sociais, pobreza, miséria, né? Problemas em família, dificuldades de relacionamento em família, pessoas difíceis de lidar, que não conseguem socializar. Gente que nos inferniza e que nós nos infernizamos também. Lidar o tempo todo com um trabalho que você é infeliz naquele ambiente de trabalho, mas você precisa do salário, não pode sair porque o emprego está difícil. Porque desempregado é pior. E o desemprego é outro sofrimento muito grande na nossa sociedade. Né? Outra coisa que fala aqui também, uma das coisas que é sofrer, tédio. Tédio é um tipo de sofrimento. Imagine, você é entediado, a sua vida totalmente sem sentido. Tem gente que comete suicídio, gente, por puro tédio. Nem todo mundo que comete suicídio é porque tá em depressão ou está desesperado. Tem gente que é desespero, são os casos mais frequentes, né? Depressão profunda, desespero. Mas tem gente que comete suicídio por tédio, que está de saco cheio. Não vê mais sentido na vida. Não tem sentido. Nada me alegra, nada me estimula, nada me interessa. Eu estou fazendo o quê aqui? O que eu estou fazendo aqui mesmo, hein? Tem a música do Lulu Santos, né? Eu não pedi para nascer, eu não nasci para perder, nem vou sobrar de vítima das circunstâncias. Isso aí é um quadro de tédio tremendo. Né? Só que ele, no decorrer da canção, ele desfaz isso aí. Isso é uma música para cima, você vê que ele desfaz, né? Ele desfaz. Né? Mas vê que é um eu lírico que passa por um tédio. Não é verdade? Então a solidão também é uma forma de sofrimento. A solidão. A solidão tem um lado benéfico, como sabemos lidar com ela. A solidão, inclusive, é necessária. Mas tem gente que não sabe lidar com a solidão. Mas nós temos que ter nossos momentos de solidão, né? Até para a gente se encontrar com a gente mesmo. Mas tem gente que tem tanto medo de si mesmo que a solidão é um flagelo. Um completo flagelo. Cada dificuldade, né? Ser agredido, seja verbal ou fisicamente, é um tipo também de sofrimento. Então, os sofrimentos são de vários matizes e cada um lida de uma forma diferente. Como eu disse, né? Falei no começo, eu posso receber uma agressão de alguém, né? E vocês aí receberem a mesma agressão, mas reagir de forma diferente. Tem gente que revida, tem gente que recua, tem gente que perdoa. Vai do momento evolutivo de cada um, né? E isso não está no dicionário aqui que eu busquei, né? Com uma das causas de sofrimento, mas eu fiz questão de escrever a obsessão. Eu sempre falo em obsessão, gente, porque parece que os espíritas estão esquecendo da obsessão espiritual. Você vê uma palestra espírita hoje, parece que tudo é psicológico. Que não há interferência. Ah, não, mas nós somos os primeiros responsáveis. Que nós damos, sim, um processo obsessivo. Nós que começamos lá atrás, tá certo, não estou dizendo isso não. Só que nós, tem muita gente, né, e é um grande número de pessoas que já está num processo que não consegue se desvencilhar de uma hora para outra, mesmo que tenha consciência, mesmo que não queira mais. Não é assim, não se desata um nó de uma hora para outra. Um nó demora para desatar. Né? E precisamos de quê? De ajuda. E ajuda especializada. E os espíritas tradicionais mais antigos trabalhavam no processo obsessivo,
Hoje não é psicológico, é da sua cabeça. É só você ficar com a cabeça assim, assado, e você desintoniza. E como é que é isso? Como é que você vai se desintonizar de um espírito ou de espíritos dos quais você sempre foi tão ligado? Pode ser ligado até pelo amor lá no passado. Como é que você vai desligar, desintonizar? Ligado pela cumplicidade em crimes. Não é assim. Entendeu? Então, eu tô com essa bronca, né? Um pouco com o movimento espírita. Entendeu? Não, jamais tendo a responsabilidade do obsediado. Jamais. Ele é o primeiro responsável, mas não é o único. Não é o único. Quando eu entrei aqui em 2014, né, necessitado de socorro aqui nessa casa, aqui no Centelha Divina, né, que hoje eu tenho o prazer de fazer palestra aqui, mas quando eu entrei aqui em 2014, não entrei sozinho, né? Não entrei sozinho, entrei uma galera. Falar uma galera entre aspas, eu não vi ninguém, mas entrei eu e um ou uns, né, vamos botar assim. E todos nós tínhamos problemas. Eu, por acaso, estava na carne, como ainda estou. Então você vai me botar num divã para me fazer uma terapia psicológica, ou vamos tratar a obsessão espiritual? É um dos sofrimentos, ok? Agora sim, esse capítulo em específico, né, Jesus e sofrimentos, Joana de Ângeles, ela vai tratar de uma coisa mais específica. Ela não faz esse apanhado todo do que seja o sofrimento. Ela, inclusive, quando começa o capítulo, ela se refere aos que procuravam Jesus, que eram portadores de enfermidade. Então, vamos aí, né? Aleijado, leproso, né? Normalmente desconjuntados fisicamente. Ou então, os loucos e endemoniados. Não era obsidiado, nessa época era os endemoniados. Era o que procurava Jesus. E aí ela chama a atenção para uma coisa. Toda vez que Jesus ia operar uma cura, ele perguntava: você quer ser curado? Uma pergunta. Ele não perguntava sempre com essas palavras, né? Mas ele sempre havia esse questionamento: você quer ser curado? Pelo menos para aqueles que podiam responder, porque o endemoniado não podia, né? Mas quem podia responder, como por exemplo, aquele o aleijado, né, que chama, né? Ele andava deitado numa maca, quebra um teto, botam por cima. Você quer ser curado? Quero. E você acredita que eu posso lhe curar? Você crê que eu posso lhe curar? Ele sim. Então ele não curava simplesmente. Por quê? Porque se a pessoa de fato não quisesse a cura, nem Jesus podia curar. Porque está ali o livre-arbítrio. Você quer e crê que eu possa fazer? A mulher cananeia, que eu contei a história na outra palestra. Né? Você crê que eu possa curar? Ou o oficial romano, o filho dele doente em casa: se eu nem preciso ir lá na minha casa, eu sei que daqui o senhor pode curá-lo. E quando ele chegou em casa, o menino estava curado. E a mulher cananeia, ele fez: grande é a tua fé, que seja como você quer. Porque a fé dela, na verdade, da mulher cananeia, ele nem atribui a si a cura, ele atribui a ela: olha, mulher, grande é a tua fé, que seja como você quiser, porque é o que ela quer. Ela chegou em casa, a filha estava curada do processo obsessivo, do endemoniamento, né? Estava endemoniada, estava sendo aterrorizada por 1000 demônios. Imagina, 1000 demônios. É demônio demais, gente. Né? Pelo amor de Deus, a legião, né? Então Jesus pergunta, né? Assim, ó, era de fundamental importância para o restabelecimento do enfermo a sua segurança íntima sobre esses dois requisitos: querer e crer. Entendeu? Querer e crer. Porque o querer em profundidade, sem reservas, altera completamente o quadro psicofísico do indivíduo. Isso é a Joana que está dizendo, não sou eu não. Altera o querer real, eu quero, o poder da vontade, né? Que se transfere do estado inarmônico
em que se encontra para o de equilíbrio, auxiliando o organismo na restauração dos seus equipamentos danificados. Adorei o equipamento danificado. Nosso equipamento, seja a nossa mente, que é o nosso equipamento, e o nosso corpo. Equipamento danificado foi ótimo. Chega de riscar, né? Para usar essa expressão. E ela fala que a doença não é mais do que o desarranjo dos espíritos, desarranjo do espírito, em realidade dela, o portador. Então a doença, na verdade, é do espírito. O corpo só manifesta a doença, a enfermidade. Então o querer é importante para a gente. Quer dizer, quero parar de sofrer. Você quer realmente parar de sofrer? Como é que a pessoa que diz que quer parar de sofrer e está sempre com pensamentos e atitudes que levam justamente ao sofrimento? Como é que eu, que já conheço o Espiritismo há 30 anos, e alguém me ofende, e eu ainda parto para a discussão, para a confusão? Será que eu não já aprendi o valor do perdão? Então como é que eu quero depois reclamar com Deus porque eu sofro? E os espíritas são mais cobrados, viu, gente? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Por isso que muita gente pula fora do espiritismo. Que é barril dobrado. Né? Eu adoro repetir Raul Teixeira é maravilhoso. Espiritismo não é para quem quer, para quem aguenta. Ele é muito mal interpretado. O pessoal diz que ele está discriminando as pessoas. Não é isso que ele quis dizer. Quer dizer, espiritismo é só para um grupo seleto de pessoas, não é para qualquer um. Não é isso. Você tem que ver a palestra toda, o contexto que ele disse isso. É para quem aguenta, porque exige de nós uma disciplina que muitas vezes a gente não está habituado a ter e não quer se esforçar. E aí não consegue ser espírita. Mas ele diz, não é só o espiritismo que nos eleva espiritualmente, não. Você pode ser outra coisa digna e crescer espiritualmente do mesmo jeito. Até mesmo ser um ateu digno, que é melhor do que ser um espírita hipócrita, quase não sai essa palavra, né? Ser uma pessoa digna ou seguir outra linha religiosa. Então é isso que ele quis dizer, não é uma frase discriminatória. Então o querer, inclusive eu já falei aqui sobre o poder da vontade, né? Que Kant, o filósofo alemão Immanuel Kant, diz que ser livre nem sempre é fazer o que quer, muitas vezes é fazer o que não quer. Porque nós temos consciência da verdade e sabemos que certas coisas não são boas. A gente quer fazer porque os nossos impulsos mandam, mas a gente sabe que aquilo não é bom, então a gente usa o poder da vontade, que está na racionalidade. Eu não quero. A gente não cede ao impulso. Porque, por senso comum, vontade e desejo são sinônimos, né? Mas na filosofia não. Vontade está na ação do pensamento racional. E os impulsos, os desejos, estão mais ligados ao instinto. Não me desfazendo dos desejos, não. Os desejos também têm um papel importante, gente. Não é para a gente ficar só racional, não. Mas é quem manda, é a racionalidade. Os desejos existem, devem ser exercitados, mas devem ser educados. Né? Não é para ninguém virar robô. Mas isso, na verdade, é o poder da vontade. Então, esse querer aqui, que Joana de Ângeles fala, está diretamente ligado a essa questão do poder da vontade, do nosso pensamento, da nossa vontade firme de querer. Quer mesmo parar de sofrer? Rapaz, às vezes tem coisas absurdas. A pessoa está reclamando de azia. Eu não aguento mais. Aí toma um remédio, tal. Daqui a pouco, mais na frente, está comendo o que não deve. Ué, e aí vai reclamar depois porque está sofrendo? Isso eu estou usando um exemplo simples, né? Porque se a gente for partir para os exemplos mais pesados, a palestra vai ficar um pouco pesada, melhor deixar. Vamos manter a leveza e cada um faz suas próprias reflexões aí, né? Tanto vocês quanto quem por acaso assistir depois, né? Então, aí depois vem o crer. Ela diz, crer é uma decisão grave de maturidade emocional e humana. E olha que coisa interessante, ela fala aqui, a crença é algo que já é latente em todos os seres humanos. Os seres humanos primitivos creem, sem saber como, é a crença intuitiva. O Livro dos Espíritos tem isso lá, eu não lembro a pergunta, que ainda
Ainda não consigo ser daqueles palestrantes que lembra a pergunta, a resposta, o número, eu acho aquilo lindo, só que ainda não consigo, não. Só sei a que é Deus, que é a primeira, que é a número 1, né? Que é fácil, né? Mas tem uma pergunta e uma resposta sobre isso, né? Sobre a questão que o ser humano sempre teve, a resposta dos espíritos Allan Kardec, a intuição da existência de Deus, desde o ser mais primitivo. Quando chegou na idade da racionalidade, começou a negar. Né? Começou a negar. Quer dizer, ficou uma coisa ou outra. E o que o Espiritismo faz? É a chave entre a racionalidade e a fé. Kardec escreveu no Evangelho segundo o Espiritismo que é a chave entre a ciência e a religião. Eu prefiro, né, com licença do Kardec, do nosso querido Kardec, já que ele disse que o Espiritismo também evolui, eu acho que seria mais evoluído dizer que é a união do pensamento racional com a fé. Por isso a fé raciocinada, que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Gente, em todas as épocas da humanidade. E não entenda só por humanidade planeta Terra, não. Humanidade é toda a humanidade, de todos os sistemas solares. Que qualquer lugar desse universo, ou multiverso, que a gente está agora, graças aos filmes, né, a gente está começando a acreditar em multiverso, né? Universo paralelo. Já pensou que maravilha? Isso é lindo, tá? A pessoa ter 2 de você, 3. Mas é isso, né, gente? Mas que bom que a gente hoje, né, sabendo separar a fantasia da realidade, a gente pense realmente nessas coisas, o universo, tal, contanto que isso não nos aliene e nos tire da nossa responsabilidade. Mas de vez em quando é bom parar, olhar para o céu e pensar, poxa, que universo grande a gente tem. E tem mais de um, né? Que maravilha, isso é bom pro juízo. Né? Dá uma higiene, né? Mas sempre com o pé no chão, com as nossas responsabilidades. Então aqui ela vai dizer, ó, a crença vive inata no homem, aguardando estímulos que façam desabrochar, enriquecendo de forças a vida. É uma crença automática. Então ela faz, há uma crença automática, natural, herança arquetípica das gerações passadas. Para saber o que é arquétipo, tem que estudar Jung, viu, gente? Carl Gustav Jung, Joana adora esse psicólogo, né? Os arquétipos, nossos modelos do passado. É muito bom. Eu demorei para entender o que é arquétipo, agora hoje eu entendo. Mas não vou ficar explicando para vocês não, vocês vão ter que estudar também. Mas basicamente são os nossos modelos do passado que está aqui no nosso psiquismo, né? O Espiritismo vai dizer que são as nossas lembranças intuitivas das encarnações passadas. Vamos dizer assim, né? Então, arquétipos de gerações passadas que induz a aceitação dos fatos. É intuitivo. Porém, né, existe aquela outra, que é o resultado da elaboração da lógica, é a outra fé, da elaboração da lógica, das evidências, dos acontecimentos dos quais a razão anui. Aí Kardec, né? Que viu os fatos, as evidências. Não foi só Kardec, eu estou usando Kardec porque ele é meu exemplo máximo, né? E aí viu que realmente pela racionalidade, o mundo, a vida não é só matéria, nós não somos só esses seres de carne e osso. Então tem a fé também pensada, que a gente chega à conclusão pela lógica, pelo pensamento, não só aquela fé intuitiva de antes. Mesmo porque essa fé intuitiva, se a gente não desenvolver a fé racional, nos leva à fé cega. E através da fé cega, gente, foram e ainda são, infelizmente, em pleno século XXI, cometidas muitas atrocidades. Em nome de fé. Fé cega, fé que não analisa, fé que sabe? Que não enxerga o ser humano e o universo como coisas integrais, interligados. A gente ainda agride o irmão de uma fé diferente, porque nos achamos superiores e eles são inferiores. E isso não cabe mais. Não cabe mais a ninguém, muito menos aos espíritas. Por que a espírita faz isso? Faz. Infelizmente tem alguns que fazem. Por que não? Porque eu leio Allan Kardec, sou especializado em Joana de Ângeles, de toda a série psicológica, então eu sei mais que todo mundo. Você sabe muito, meu amigo e minha amiga, mas não para ser melhor do que ninguém, é para ser melhor para os outros.
não para ser melhor do que os outros. Essa é a diferença. E estão inventando aí, gente, ainda bem que foi boato, mas que estão criando um curso na faculdade de Teologia Espírita. Já desfizeram que isso aí foi um boato. Teólogo espírita não existe, gente. Espiritismo é uma doutrina livre para todos estudarem, não é para ficar circunscrita a regras do MEC, com todo respeito ao MEC, que é muito necessário, mas não é para ficar restrita à regra do MEC e nem de curso universitário nenhum. Se as pessoas nas universidades quiserem pegar o conteúdo espírita e levar para suas reflexões, maravilha, principalmente para a medicina, para a psiquiatria, né? Sobretudo, mas também para a faculdade de filosofia, seria ótimo também, porque a faculdade de filosofia é toda... Eles até aceitam que entre alguém lá... Eu fiz filosofia na UFBA. Quando entrava gente lá, até do candomblé, eles até aceitam, mas espírita, Allan Kardec lá, é maldito. Eu falei, mas eu sou espírita. A pessoa me olhou assim. Porque ele disse que eles argumentam que religião não se argumenta com a racionalidade, são campos diferentes. Mas espiritismo é um conhecimento, rapaz, não é religião não. Mas é difícil para eles aceitar isso. O espiritismo tem o seu aspecto religioso importante, sim, nos conecta com a divindade, sim, mas o espiritismo, acima de tudo, é um conhecimento. E é um conhecimento para todos, não é verdade? O direito são só para os advogados? Não, é para todos. As leis são para todos nós. Os advogados simplesmente trabalham com as leis. Não é verdade? Os conhecimentos não pertencem aos profissionais do conhecimento. Então, o espiritismo não pertence só a nós. Nós somos responsáveis pela sua disseminação. Mas o benefício do espiritismo é para todos. Se entra uma pessoa aqui nessa casa, precisando de socorro espiritual, ela vai receber, não vai ser obrigada a ser espírita, não. E a gente não tem que ficar aqui, não, agora você tem que frequentar o centro, você foi socorrido aqui. Isso aí, gente, é o caminho para a perturbação. Que a pessoa vai ficar obrigada e vai ser uma perturbação. Ficou bom, pode ir embora. Se quiser ficar, maravilha, é bem-vindo, temos tudo aqui. Ah, mas não quero, então pode ir embora. Ficou bom, pode ir embora. Ah, obrigado. Não, agradeça a Deus, a Jesus, aí. Só. Pode ir embora. Ninguém é obrigado. Mas o benefício é para toda vez que eu converso com as pessoas, coisas baseadas no princípio espírita para ajudar, mas não é para converter ninguém, não. Porque não existe trabalho de conversão espiritismo. Né? Conversa mesmo a minha realidade. Eu conversei com a colega de trabalho minha, evangélica, vai para a igreja e tudo, ela me fez perguntas, eu falei. Agora mesmo, essa quarta, eu vou, entro em comunicação com os espíritos. Não falei que eu incorporava, não, para não assustar, né? Mas para não ficar com medo de mim, né? Porque tem isso, né? Mas a gente vai, a gente faz trabalho com os espíritos. Aí gente conhecida chega. Uma vez uma prima minha se manifestou, não foi aqui não, foi no outro centro que eu frequentava. Uma prima minha se manifestou e tudo, né? Acontece, ela foi um papo produtivo. E ela até falou para mim, olha, você não pode faltar, porque na quarta-feira eu não vim por questão de trabalho, né? Eu até mandei, né? Mas aí ela tá falando, a próxima quarta você não pode faltar não, é compromisso. Olha só, né? Ela já entendeu que é uma coisa importante. Não precisa estar convertendo ninguém, né? Mas só espalhar na medida das nossas condições o benefício. Né? Porque guardar só para mim, né? Não pode guardar só para mim. O que a gente puder passar adiante e doar, a gente doa também, dentro das nossas possibilidades, né? Para atenuar os sofrimentos, né? Então, assim, quando a gente une aqui, segundo Joana, o querer e o crer, aí está aberto a cura do sofrimento, que era como Jesus fazia. Não é uma coisa de um passe de mágica, agora eu quero ficar bem e eu creio, aí vou ficar de um dia para o outro, não. A gente vai entrar num processo de ficar bem. Agora, quando a nossa vontade é firme, gente, de verdade, isso, Joana, a gente já dá um passo desse tamanho. Quando eu dizer que o caminho é esse, já dá um passo desse tamanho, quando a vontade é firme. A gente já dá quase a metade do passo. Porque a gente decide. Uma vez, Divaldo Franco, numa palestra, falou assim,
temos que decidir sermos felizes. E não é uma alienação, não. É entender a nossa condição como espírito, a nossa destinação. Mesmo que tenhamos problemas, mesmo que passamos por sofrimentos, a gente tem que saber lidar com equilíbrio e sermos felizes do jeito que a gente puder. A gente tem que aprender, né, a não se entregar ao desespero. Seja qual for a situação. Né? Aqui, ó, querer, olha que frase maravilhosa. Querer e crer conduzem à luta, mediante a decisão de sair da furna sombria para o campo do êxito. Maravilha, hein? E ela diz outra coisa. E após o logro feliz, quer dizer, após você conseguir, devem prosseguir com esses dois valores. Mesmo que você consiga o que você quer, prossiga com esses dois valores, querer e crer. Deve prosseguir com esses dois valores morais, comandando a integridade emocional para impedir nova reincidiva, quer dizer, para não acontecer de novo. É o vá e não peques mais, né? Que Jesus disse, sempre dizia, quando ele curava as pessoas. Ele não obrigava todos a segui-lo. Né? Não obrigava todos a seguir, não. Ele curava, vai e não peques mais. Tinha gente que queria seguir, ele fez, não, você não é para me seguir, você tem que ir para a sua casa, cuidar da sua família. Não era todo mundo que ele arrastava pela estrada, não. Cada um tinha o seu momento. Joana de Cusa queria segui-lo. Ele, não, você tem que ficar com o seu marido. Joana de Cusa é Joana de Ângeles. Você tem que ficar e cuidar do seu marido. É a sua tarefa em meu nome. É? Entendeu? O garoto rico de vender tudo e segui-lo é porque era o momento dele esse. Mas ele não aceitou, se assustou. Como qualquer um não se assustaria. Eu vou vender tudo meu e sair por aí perambulando. Imagine. Era o momento dele, mas ele recuou. Como talvez eu recuasse também. Muita pressão, bicho. Muita pressão. Mas outros que quiseram segui-lo, ele não. Seu dever é aqui na sua cidade, seu dever é na sua casa. Entendeu? Cada um tem o seu campo de luta. O seu devido campo de luta. E aqui vem, ela descreve o episódio do rapaz, né? Ele perguntando, né, do rapaz que ele bota ele pelo teto, levanta, bota pelo teto. Rapaz, abrem o teto, né? Levantam ele pelo telhado, ele desce, ele é amarrado na maca, né? E ele pergunta aqui, ó, tu crês que eu posso te curar? E ele responde, sim, demonstrando a fé que o dominava. Ao mesmo tempo, retratando querer recuperar a saúde, tal esforço empreendido para estar ali. Porque foi um esforço grande, inclusive fazer aquilo que ele fez foi sofrido. Ele passou por um sofrimento para anular o sofrimento maior. É o remédio amargo que cura a doença. A gente às vezes não quer tomar um remédio amargo para curar um problema maior. Ah, não. Não quer, né? Não quer passar por uma... A gente não quer passar por uma cirurgia necessária para resolver um problema maior. Prefere chegar ao limite do corpo até o perecimento do corpo físico. Mas muitas vezes, gente, o processo de cura é doloroso. O câncer, né? O câncer é uma doença terrível. Eu espero que não esteja nas minhas provas nessa encarnação. Mas a cura do câncer é dolorosa. O processo de quimioterapia é um processo doloroso que eu já acompanhei pessoas. Mas é o que cura. Depois que a pessoa está bem, aquele sofrimento, aquela náusea, aquela dor da quimioterapia, esquece. O importante é a cura. Então, muitas vezes, assim, diz que tem uma frase, eu não lembro de quem é, né? A dor é necessária, mas o sofrimento é opcional, separando a dor do sofrimento, né? Porque a dor não tem jeito. Mas se você vai sofrer ou não com a dor, a escolha é sua, né? Isso aí é outro livro de Joana, porque tem a dor evolução, que é aquela dor natural que faz parte do processo evolutivo. Né? Nascer dói. Diz que morrer não dói, mas nascer dói. É verdade? Sabe tudo que é. Então você tem esse processo e agora o sofrimento, e tem a dor que gera sofrimento, que é aquela dor que a gente não aceita, a gente se revolta
e ainda aumenta nossas dores, os nossos sofrimentos, por causa da nossa revolta, da nossa teimosia, né? Por causa do nosso orgulho, que o amigo leu aí no Evangelho segundo o Espiritismo, orgulho, nossa vaidade, nosso extremo egoísmo. Nós aumentamos as nossas dores e potencializamos os nossos sofrimentos. Agindo assim, tem como a gente querer, como propõe Joana aqui, se livrar do sofrimento? Não. Então, primeiro é querer para depois crer. Porque se a gente não quer, nem Jesus cura, gente. Nem Jesus cura. Então, obsessão prazerosa. A obsessão prazerosa. O processo obsessivo tem desses, né? A pessoa sofre com o processo obsessivo, então a pessoa quer se livrar do obsessor. Vou vir aqui para tirar o obsessor. Tirar e botar onde? Para começar. Não é tirar. Você vai se reequilibrar e naturalmente o seu obsessor ou obsessores também serão cuidados, tratados. É toda uma terapêutica. É por aí. Agora o outro contrário também é pernicioso. O querer tirar não é o caminho correto, mas o querer ficar também é pior ainda, porque a pessoa parece que a pessoa tem prazer, um prazer mórbido com a presença do obsessor. Tem um livro de Manuel Filomeno de Miranda, não lembro o nome agora, que eu li, e que a pessoa vai no centro e aí faz um tratamento, afasta o obsessor da pessoa, a pessoa chama o obsessor de volta. Chama de volta. Porque quer a companhia. Então, quer dizer, ele não quer se livrar desse sofrimento. Não tem o querer aí. Né? É um nível, o chamado, tipo um vício, exatamente, um vício. Uma coisa que está no inconsciente. Mas o que é o inconsciente, se não nossa verdadeira identidade? E nem sempre é no inconsciente não, viu? Às vezes a pessoa faz conscientemente, mas não admite. Ela abafa para si mesmo e, óbvio, abafa para os outros. Esse processo. Então aí, quando se fala em querer, gente, é querer de verdade. É querer de verdade. Então assim, ó, só para ler mais um último trecho aqui. Nas tuas dificuldades e dores, que podem ser todas, como eu falei no início, né? O sofrimento tem várias facetas, né? Abandona a complacência para com ela. Ou seja, não seja complacente com suas dores, suas dificuldades. Não dê ousadia. Não ignore. Ignorar o sofrimento e a dor também não é inteligência. Mas não dê ousadia. Não alimente. Não faça crescer mais do que já é. Então, assim, nas dificuldades e dores, abandona a complacência para com elas e toma a segura decisão de querer ser feliz. E crê que conseguirás. Nada te impede o tentame, basta que estabeleças no íntimo o desejo forte de libertação. Sacudido pela dúvida, rechaça. Perturbado pelo pessimismo, contempla os triunfadores que lutaram antes de ti. Não lhes foi diverso o esforço para a vitória. Sucede que iniciaram o labor sem que você soubesse. E agora você vê somente o resultado. Você viu as pessoas vitoriosas, pensa que já nasceram vitoriosas, porque você não viu antes o que ele fez para chegar até ali. Que não existe privilégio na criação. Né? Então não sejamos complacentes com as nossas dores, nossos sofrimentos. Né? Não ignoremos. Eles também são professores, são pedagogos. Né? Mas não sejamos complacentes. Busquemos esse equilíbrio aqui que Joana de Ângeles nos convida. Só que eu estou falando, está falando Joana, né? Nossa venerada Joana de Ângeles. Baseada realmente nessa mensagem de Jesus, que é eterna. Jesus é atualidade. O livro foi lançado em 89, não está mais atual, não. Gente, não é atualidade cronológica, não. É uma atualidade sempre o tempo que a gente se encontra, o agora. O pensamento de Jesus é para o agora, para esse momento, foi para ontem, vai ser para amanhã, né? Sempre. E temos que lembrar uma coisa aqui, ó, sobre a transitoriedade, gente. A dor não é para sempre, a dor é transitória. A felicidade que é eterna. Quando a gente alcançar a verdadeira felicidade, essa é eterna. Ou a gente não acredita na espiritualidade?
acha que é uma quimera, que é um conto de fadas, o espiritismo. A felicidade é eterna, a dor é transitória e vai durar o tempo necessário que necessitamos ou o tempo que a gente quiser acrescentar, botar lenha na fogueira para ela durar. Então vamos tentar ficar só na necessidade, não alimentar mais, né? Essa que é a luta nossa, né? A gente não alimentar mais, né? E dedicando-se, e uma forma de a gente fazer com que nossas dores sejam mais transitórias é nos dedicar ao bem. E o que é o bem? Cada um tem sua forma de fazer o bem, né? Cada um tem sua forma de fazer o bem. O bem é feito com ajuda material, é feito com ajuda moral, é feito com palavras, é feito com dar o ouvido para a pessoa ouvir. Praticar o bem, gente, é um dos melhores analgésicos para pelo menos aliviar nossas dores. Chico Xavier vivia sentindo dor. Era um corpo doente, só durou 92 anos porque foi uma necessidade. Mas nunca dentro das suas dores ele deixou de praticar o bem. Tinha horas que ele fraquejava, ele sofria, aí socorro, Emmanuel, socorria. Que Emmanuel nesse carrasco todo que o pessoal pensa, né, que só fazia Chico Xavier trabalhar, ele socorria também, né? Socorro, Emmanuel, calma, tal, ia lá. E nós temos o nosso Emmanuel também, gente. Nós temos o nosso guia espiritual, nossos mentores. Quando o negócio não estiver dando mais, a gente pede socorro, velho, socorro aqui. Me ajude aqui, porque o bicho está pegando, né? Só não vamos fazer o nosso mentor, nosso dito anjo da guarda de bengala, mas pedir ajuda e socorre aqui que o bicho está pegando. Não tem nada demais, ok? E saber que principalmente o amor supera o sofrimento. Mas o amor verdadeiro, não é o amor interessado, não é o amor das minhas conveniências, não. É o amor realmente desinteressado, é o amor proposto por Jesus, né? Que ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a si mesmo, porque tem empatia um com os outros. Esse amar o próximo como a si mesmo é a maior expressão do que chamamos empatia que nós temos, né? Da espiritualidade superior do nosso Mestre Jesus. Ok, gente? E aí lembrando só o capítulo do Evangelho, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que sofrem. Jesus está fazendo apologia ao sofrimento, ao masoquismo? Não, gente. Ele somente está dizendo que aqueles que sofrem bem estão sabendo passar bem pelas suas provas, pelas suas provações, pelos compromissos espirituais negativos que eles levaram ali. E estão passando bem pelas suas provas de sofrimento, sem revolta, né? Sem agressão. Esses são felizes, porque quando terminar essa provação, eles estarão livres. Por isso que eles são felizes. Não é a felicidade do mundo, o conforto material. É a felicidade espiritual, da vida espiritual, da verdadeira vida. Então, gente, sem saber da vida espiritual, sem saber da reencarnação, pelo menos para mim, para esse que vos fala agora, é muito difícil dar crédito aos ensinamentos de Jesus. O ensinamento de Jesus só tem lógica, só tem verdade para mim, se realmente contemplar a vida espiritual, que é essa vida verdadeira que continua sempre, e a reencarnação, que são as diversas oportunidades que nos dão para a gente crescer, para a gente aprender e um dia superar esse dito cujo chamado sofrimento. Né, gente? Muita paz a todos. Obrigado.